Mas você falou uma coisa, Marta, eu lembrei que você é contadora de história. Que história que você pode contar para a gente hoje, então, que contribui com esse momento, né, de repensar, de reconectar com essa, enfim, com essa vida toda que está aí, né, do jeito que ela é? O que você pode trazer para nós, então, para a gente agora entrar nesse momento de reflexão, agora que a gente está com os dois pés bem pousados no chão, e a cabeça erguida para o céu, no sentido dessa conexão? Então deixa eu botar meus pezinhos aqui no chão, que eles não estavam. Você falou em história, assim, meu coração ele já se anima, ele já sorri, né? Eu gosto muito das histórias e curiosamente apareceram para mim, assim, até por acaso, nessas últimas semanas, umas histórias de medo, né? Interessante isso. E surgiram agora umas histórias sobre medo. Então eu vou contar uma bem pequenininha, que acho que muita gente aqui talvez conheça, o Nasruddin, que é um personagem do universo persa, né, desse universo persa. Tem vários países que disputam que é lá que ele nasceu, que é lá que ele viveu, mas enfim, ele é um derviche, um ser de muita sabedoria, mas de uma sabedoria um tanto quanto bem exótica, bem particular, né? Bom, se conta que uma vez chegou um rei que já estava ficando assim um pouco enciumado com aquela fama que o Nasruddin estava tomando como um grande sábio, um grande místico, conhecedor de muitos poderes e muitos talentos. E o rei já estava bastante enciumado com isso. Chegou para o Nasruddin e falou assim: olha, Nasruddin, é o seguinte, você vai ter que me provar esse seu poder místico, que você vai ter que me provar que você é um grande místico, ou senão eu vou mandar cortar a sua cabeça. Imediatamente, Nasruddin levantou os olhos para o céu, olhou bem longe e falou: vejo pássaros de fogo voando no horizonte. E virou os olhos para o chão e disse: e do chão saem raios de uma luz muito dourada. O rei olhou para ele e falou: ô Nasruddin, mas como assim? Como é que você consegue ver lá tão longe no horizonte? Como é que você consegue ver aqui através da terra? Medo, Senhor. Medo é tudo do que precisamos. Então essa é uma das historinhas do Nasruddin, né? Que é esse personagem cheio de sabedoria e que põe a gente para... Nasruddin, ele era muito curioso, né? Ele adorava um burrinho que ele tinha. Adorava aquele burrinho. Onde você vê o Nasruddin com burrinho. Só que ele andava no burrinho ao contrário, voltado pro lado do rabo. E todo mundo, as crianças na aldeia, jogavam pedrinhas, todo mundo ria dele, até que um dia alguém teve coragem e chegou para ele e falou: ô Nasruddin, mas você está ao contrário, você está errado, Nasruddin, não é assim que se senta no burro, você está errado. Ele falou: errado não, eu estou certo, o burro é que está errado. Pois é, não é? Agora, Marta, qual o trabalho que você sugere quando a gente ouve essas histórias que mexem com a gente, que nem sempre a gente tem uma resposta imediata para elas? A gente sabe que ela causa um sentimento, uma sensação, mas não tem uma resposta imediata. Como é que a gente trabalha isso na gente? Como é que a gente deixa isso reverberar, né? As histórias... Então, as histórias, elas têm um poder incrível, né? As histórias que elas vêm, assim, de gerações para gerações, né? São histórias da narrativa oral, elas vêm por passando de gerações para gerações, que é um pouco diferente dos contos literários, que são escritos por um autor, que ele trabalha aquilo, coisa e tal. Então, as histórias da narrativa oral, desde muito tempo, elas são usadas como histórias mesmo para provocar o conhecimento, né? E às vezes vem dessa forma, como Nasruddin mesmo, de uma forma provocativa, né? Mas nem sempre, obviamente. E as histórias, elas são interessantes porque
através dos seus personagens, por meio dos seus personagens, elas vão trazendo os vários aspectos do ser humano, né? Do mais sórdido, né? Como os gigantes, traiçoeiros, as bruxas malvadas que querem envenenar, enfim, até as qualidades mais sublimes. Então, são facetas nossas mesmo, né? Do ser humano, que estão presentes nas histórias. Acontece que quando você conta uma história, cada um vai tirar aquilo que está precisando. Aquilo que está... Elas são curativas, sem ter o objetivo de ser, né? Aliás, eu não gosto nem um pouco dessa história de você usar intencionalmente uma história para chegar num resultado, né? Acho que não precisa fazer isso, porque elas são tão amplas em expressar essas qualidades humanas que cada um escuta e vai sacar, vai tirar aquilo que ele está precisando ouvir naquele momento. E eu acho que história é como você jogar uma pedrinha no lago, sabe? E aquilo reverbera, 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 né? Eu queria contar uma história, se me permite? Claro, a noite é sua, Marta. Eu estou aqui te ouvindo. Eu me lembrei de uma história agora que ela tem muitas versões, né? Aliás, as histórias da tradição oral, elas têm muitas versões porque elas vão aparecendo em vários países e vão ganhando versões muito diferentes. E tem uma história que ela tem várias versões também, mas uma bem curta que eu gosto, fala justamente do rei Salomão. O rei Salomão, como todo mundo sabe, era um rei muito sábio e governou com muita sabedoria e justiça. Mas teve um tempo que o rei Salomão estava um pouco amuado, um pouco desconcertado, um pouco desanimado. Então ele chamou os sábios, os conselheiros do reino, da sua corte, e pediu para eles que fizessem para ele um objeto que tivesse a qualidade de, a cada vez que ele tivesse triste e infeliz, torná-lo imediatamente alegre. E a cada vez que, pelo contrário, ele tivesse eufórico, muito contente, pudesse esse objeto lembrá-lo também da tristeza. E os sábios, então, foram pelo mundo, fizeram inúmeras pesquisas, muitas reflexões e voltaram com um anel muito precioso, cravado de esmeraldas, e que dentro tinha os seguintes dizeres: isto também passará. E dizem que o rei Salomão então governou por muitos e muitos tempos o seu povo, e toda vez que ele tinha uma questão difícil, ele olhava o seu anel e emitia o seu conselho com muita justiça. Que lindo. Merece o nosso silêncio diante dessa história tão bonita. Bonita, né? Muito, muito bonita a gente lembrar desse anel, né? Que a gente pode simbolicamente colocar na nossa vida hoje, né? E quando precisar, se recordar das palavras, né? Palavras tão poderosas, né? Isso também passará. Isso também passará. E pensando na visão sistêmica, quando Bert Hellinger diz que tudo já foi pensado, né? Tudo isso que existe na vida é o amor maior da vida pela vida, né? Essa imensidão da vida. Então, para mim, me traz uma alegria assim, estar recebendo de presente de aniversário essas histórias. Né? Espero que todos que estejam aqui também estejam recebendo essa energia da história, né? De que temos esse amor maior que rege tudo já pensado, né? E isso também